Uzumaki, um mangá, agora anime, muito famoso do autor Junji Ito. Quando se trata de terror, os primeiros a serem recomendados é sempre Uzumaki, até porque esse autor é um gênio. Com sua arte única e seu jeito de contar histórias que cativam qualquer um, esse anime está sendo adaptado de um jeito muito único, onde será totalmente preto e branco, coisas que achei muito bom, até porque, vamos ser sinceros, a arte desse malandro não pode ser adaptada tão facilmente. É só pegar aquele anime medíocre lá de um dito lá que foi feito, meu amigo, que bagulho tosco. Então a escolha de adaptar nesse estilo faz bastante sentido, para falar a verdade. A história ela começa com aquele a protagonista esperando seu namorado, o Shuichi, na estação de trens. E logo depois ele tendo uma conversa bem estranha com ela. Ele pergunta se eles não poderiam sair fora daquela cidade. Enquanto ele caminha, ele nota que o número de espirais aumentou recentemente, ao ponto de seu pai estar sendo severamente afetado por isso. Como quando ele, ao observar espirais, os olhos dele começam a girar e girar independentemente, de um jeito muito bizarro. Cara, não tem o que falar dessa animação, né? Ela tá muito boa. Olha só o cabelo dessa garota, fi. Está sendo animada fio por fio. Fazer isso deve ser quase um castigo pros animadores. O Shuichi conta os acontecimentos bizarros que vem acontecendo com seu pai, como por exemplo, brigar por conta de comida porque ela não tem espiral, ou antes de tomar banho ele girar a água para depois entrar no olho da espiral. Aquele ri da situação. Não tem nem como, né? Eu riria também. Mas só Deus sabe como que tá a mente do palhaço. Depois de quase ficar surdo por causa da sirene, ele sai andando resmungando sobre os ocorridos. Depois, passa no redemoinho do Saci e Pereira se aproxima dela, com essa animação gulosa de se ver. Ao chegar em casa, ela nota seu pai e o pai do Shuichi conversando, obviamente, sobre espirais. O pai do Shuichi, principalmente. Ele está tão obcecado ao ponto de seus olhos se arregalarem com uma animação incabível. Ele continua a contemplar as espirais ao ponto de achar que existe uma singularidade existencial nelas, como um próprio universo. Isso enquanto a Kylie vê aquilo espantada. Logo depois mostra ela e a amiga ali conversando sobre interesses românticos. A Kylie logo fica curiosa sobre uma cicatriz na testa da garota, então ela já conta ali sobre o que aconteceu, dizendo que foi porque na infância ela queria conquistar um garoto, mas ela cedeu seus limites e caiu com testa no chão e acabou machucando ali. Depois disso, estranhamente, aquela cicatriz faz com que todos os garotos fiquem atraídos por ela. Provando isso, ao passar perto de um grupo ali de garotos na estação junto com aquele, todos ficam babando por ela, mas com exceção do Shuichi, né, que ao vê-la rapidamente se espanta, pega aquele e sai correndo, deixando a Azami para trás com a cara de choque. Tudo isso porque o Shuichi alega que a Azami está ligada à espiral, sendo um perigo para ele e aquele. Chega em casa, o pai dela logo pede para ela entregar a peça ali pro Saito, o pai do Shuichi. Pela cara dela, podemos ver que não era algo muito legal de se fazer. Com certeza não era a coisa mais revigorante. Primeiramente, que o velho tava caducando, e segundamente, que ele tava mais estranho que o normal, ao ponto de estar dizendo que encontrou o verdadeiro significado da espiral, onde não era mais necessário meios externos para criá-las, sendo que ele podia criar com o próprio corpo. E logo depois disso, nos agraciando com uma cena bizarramente perturbadora, onde claramente garante a que ele é uma boa traumatizada. Mostra uma pessoa ali chegando com algo para o Saito, vemos a Azami perturbando o Shuichi. Ela no final fica obcecada pelo garoto, até porque ele foi o primeiro a rejeitá-la. Mas o Shuichi continua amedrontado por ela, ainda mais depois de ver que aquela cicatriz em forma de meia-lua na testa dela está aumentando, e agora em forma de espiral, fazendo com que a Azami cada vez fique mais obcecada pelo garoto, ao ponto de dizer que o amava. Talarica desgraçada! Ele sai correndo e logo corta para um funeral, um crematório na real, onde o Saito tinha falecido. Disseram que ele tinha caído de uma escada, mas o Shuichi diz que é mentira, e que na verdade foi dito isso para não deixar tão perturbador, mas é um negócio perturbador. Sendo que ao chegar em casa, ele e a mãe dele estavam procurando por o pai dele, e ao entrar no escritório, viram um tonel estranho no meio do lugar, e ao abrir, mostra uma cena bizarra,
onde o velho está em espiral dentro do tonel. Causa da morte? Todos os ossos e juntas quebradas. Tudo isso em prol da espiral. Logo depois vemos algo ainda mais bizarro, a fumaça saindo da chaminé do crematório, que fazia uma cena tão aterrorizante quanto os fins dos tempos. Uma espiral se formava e descia até o lago, e quando a mãe do Shuichi olha para ela, nota-se o rosto de seu marido na espiral, se contorcendo e deformando, como se chamasse ela para se juntar à espiral, assim, deixando a senhora traumatizada e com medo jamais visto. Corta para Kirie e a Azami conversando, mas logo passa um vento muito forte revelando a testa da garota, onde se via um buraco no lugar, que ele obviamente estava muito assustada com a situação. Mas a Azami sai correndo, sem mais nem menos. E a mãe do Shuichi? Essa daí estava desesperada, muito mais do que normal. Ela estava enlouquecendo. Vemos então uma outra cena bizarra, de um aluno chegando na sala, todo encharcado, onde dizia que ele só vinha para aula em tempos de chuva. Ele era lento como uma lesma, além disso sofria bullying, bem pesado para falar a verdade. Mas é nessa aí que a gente nota que obviamente ele estava sendo afetado pela espiral. Particularmente, tô gostando de como o anime tá adaptando o mangá. Algumas cenas estão sendo adiantadas ou mudando a ordem dos eventos, que é bastante compreensível se tratando de uma adaptação. Eu achei essa mudança muito boa para falar a verdade. Assim, aproveita e já engaja mais a obra no primeiro episódio, passando a vibe de como esse anime será e o que esperar dele. Voltando para a história, vemos que a mãe do Shuichi estava bem mal, ao ponto de rapar a própria cabeça e cortar as próprias digitais com a tesoura. Pelo jeito, ela ficou tão afetada com a morte do marido que ela não consegue mais ver uma espiral na frente. E no final vemos o que deu com a Azami, sendo que a espiral no rosto dela estava consumindo ela. A Kirie, que viu aquilo, quase se infartou de medo. E vemos que um gado lá da Azami tinha feito o Shuichi aparecer, o que resultou em mais desgraça, obviamente. A situação da Azami já era irremediável. Ela estava sendo consumida pela espiral. Não só ela, mas quem chegasse perto. O cara parecia que estava sendo moído por um liquidificador. É doido. A bizarrice aqui nesse episódio chegou ao ápice. O Shuichi tinha corrido para cima de uma árvore e aquele não foi tão diferente. Assim só sobrou os dois observando a espiral consumindo a garota e eles não podiam fazer nada. Assim terminou o episódio, mas com aquele gostinho de que teria cada vez mais coisas horríveis e bizarras para acontecer. Bem, eu gostei bastante desse primeiro episódio. Sinto que ele passou tudo o que deveria passar, mostrou de forma objetiva o que será o anime e como os temas serão abordados, algo que nunca vi estar acontecendo nesse anime. Esse estilo de animação e como está sendo adaptado é algo bem inovador, mas também por ser algo novo, obviamente vai ter aqueles que vão torcer o nariz e dizer que não vão ver o anime. Mas que se foda! Se tu lê o mangá, beleza, eu entendo. Se quer só assistir o anime, também entendo. Mas não vai jogar pedras naquilo que você nem mesmo tentou assistir. Algo que eu sempre faço quando vou ver esse tipo de obra é claramente abrir minha mente para coisas novas. Ficar em algo repetitivo não quer dizer que tá errado, mas deixar de ver algo bom só por causa de preconceito de merda chega a ser sacanagem. Mas beleza, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam. Falou e até o próximo. 5 más 5, batata.